Estamos aqui com mais um Saúde, Prosa e Café, com a presença ilustre da psicóloga Vanessa Freitas. Olá, Vanessa. Olá, Lê. Que energia boa. É um prazer estar aqui. O programa hoje está tendo essa honra, né? De estar tomando um cafezinho com você, tendo aquela prosa e falar de saúde. Sim, é um privilégio estar aqui com você. Estamos à disposição para responder todas as dúvidas e falar um pouquinho sobre empresa, sobre mentoria, sobre treinamento, sobre consultoria. Então vamos conversar com a pergunta que não quer calar. Fala um pouquinho, quem é Vanessa Freitas? Psicóloga. Vanessa Freitas é uma psicóloga, especialista em neuropsicologia, trabalho com diagnósticos em clínica. Sou avaliadora da ANAC já há mais de 5 anos. Sou especialista também em psicologia médica, mas atuo nas organizações, né? Atuo com empresas desde muito cedo, desde o início da formatura. Já passei por algumas empresas grandes e conhecidas em Montes Claros. E hoje eu me especializei em comunicação. Então, a base de todo o nosso contexto de trabalho hoje é a comunicação, né? O desenrolar desse comunicar para a gente ter sucesso nas empresas e com os funcionários, né? Que hoje é tão difícil, tanto contratação quanto manutenção, para que a gente tenha sucesso e resultado. Eu acho que é por isso, então, né? Que as empresas estão investindo cada vez mais em consultoria, treinamento e mentoria, não é isso? Sim, verdade. Hoje percebe-se que não é só sobre serviços e processos, né? É também sobre a ferramenta principal das empresas, que é o ser humano. Então, o investir hoje no ser humano, no conhecimento, no desempenho, na performance, já é sabido que é um bom investimento e que o resultado vem com certeza. Conta pra gente como é que é a diferença dessas abordagens. Sim, gera sempre uma confusão, né? O que é isso, o que é aquilo? A mentoria, ela é um serviço oferecido de desenvolvimento do profissional que está no mercado de trabalho com várias dúvidas. Então, contrata-se um profissional com mais conhecimento e experiência para que ele seja continuamente orientado. Esse é o serviço de mentoria. É um serviço personalizado para a performance de um profissional específico. No caso do treinamento, o treinamento já é voltado para o time, né, para as equipes de trabalhadores, que são métodos de desenvolvimento adaptados a cada área de trabalho, a cada função de trabalho, para desenvolvimento de conhecimento, de capacidades e de normativas dentro da empresa. Vanessa, essas soluções funcionam mais a nível de empresas pequenas ou mais voltadas para as grandes organizacionais? Não, hoje as empresas pequenas já estão se adaptando, adequando e buscando esse serviço, entendendo que o investimento não é tão alto quanto parece ser. É um investimento com custo-benefício muito interessante. Esse custo de investimento para as pequenas empresas, ele é gradativo, né? Ele é desenvolvido a partir do tamanho da empresa, é proporcional. Então, as pequenas empresas têm resultados muito significantes e isso está trazendo cada vez mais adesão das pequenas empresas, independente da quantidade de funcionário. Hoje consegue-se contratar tanto um mentor quanto um consultor, né? Ou um treinador para estar aí desenvolvendo essa equipe, essa empresa. Para o pessoal aí de casa que está ligadinho no Saúde, Prosa e Café, fala aí para a gente o benefício, né, que se tem a partir do momento que tem uma consultoria, né? Sim. Uma pessoa com know-how aí, que Sim. é o seu, Vanessa Freitas. Pensando no serviço de consultoria, a consultoria é um serviço de entrega diagnóstico, enquanto a mentoria busca pontualmente desenvolver um profissional que seja o diretor, o CEO da empresa. Os treinamentos são voltados para os times, para os colaboradores. E aí, quando nós pensamos nessa consultoria, é uma análise, uma consulta 360 de todo o funcionamento da empresa, para que a gente detecte, identifique quais são as dificuldades, quais são
as falhas, as lacunas, para que elas sejam preenchidas de maneira estratégica. Então, fala para a gente aí qual o papel da comunicação interna nesse processo de desenvolvimento. Eu acho que a comunicação, eu brinco muito, defendo muito a comunicação em todas as relações, né? Todas as relações humanas, a comunicação vem para mim como a alma de qualquer negócio. É através da comunicação que você compra, que você vende, que você se torna bem-sucedido, que você consegue conquistar e engajar seu time, a sua equipe e trazer sucesso para a empresa. Aí veio em mim um pensamento muito assim, bem familiar. Né? A gente estava conversando nos bastidores, né? Perfil de profissionais, aqueles que às vezes tem muito potencial, muito intelecto, mas não tem tanta fluência na comunicação, né? Naquela questão de socialização. Como é que fica? É o que a gente estava brincando nos bastidores, né? Nós temos o privilégio de ter algumas inteligências distintas potencializadas e nem sempre o intelectual é o sujeito colaborador de QI muito alto, que tem alta performance e facilidade de conhecimento, é um bom comunicador e vice-versa, né? Ou é muito comunicador e não tem a capacidade, a facilidade de desempenhar alguns papéis. E aí, nesse caso, além dos treinamentos focais, né, com os times específicos, geralmente voltados para a liderança, nós conseguimos desenvolver, tanto naquele que tem potencial de desempenho, de aprendizado, a comunicação, quanto código de ética para aqueles que têm uma facilidade de comunicação muito grande, mas se perdem, né, ou perdem muito tempo nessa comunicação, ou que ela não seja muito eficaz, ou não seja tão assertiva. Nós conseguimos, a partir dos treinamentos, fazer um equilíbrio entre essas inteligências para que a gente tenha sucesso nos resultados. Olha, gente, tá vendo? Tem que procurar correndo, Vanessa, para poder estar fazendo essa mentoria com ela, porque pode ser a solução aí. Talvez você em casa está passando por esse problema, né? Se é que podemos falar de problema, né? É uma dificuldade, uma dificuldade, uma sequela, né? Às vezes você tem um intelecto, né, muito potencial, mas não sabe vender seu peixe. Verdade. Ou vice-versa. Mas, continuando nosso bate-papo, nós vamos para o break e daqui a pouquinho mais saúde, prosa e café. E que tá gostoso, viu, gente? Inclusive, deixa eu tomar um pouquinho aqui. E hoje eu tô recebendo aqui um mimo delicioso. Como eu falei com vocês, saúde, prosa e café é uma delícia. E com isso, o Gema de Minas, ó, me presenteou com esse cafezinho, com esse biscoitinho, essas rosquinhas, viu? Aquela rosquinha para tomar com cafezinho aí em casa. Cafezinho gostoso, hein? Aproveitando aí, agradecer a parceria da EMED, que está com a gente no Saúde, Prosa e Café. Nossa, muito obrigada, viu? Seja bem-vindo à EMED, sua parceira em saúde e segurança do trabalho. Somos uma clínica especializada em oferecer soluções completas para empresas que pensam em bem-estar nos seus colaboradores. Realizamos exames ocupacionais, treinamentos e laudos técnicos com eficiência, responsabilidade e compromisso. Siga a EMED e descubra que cuidar da sua empresa começa com a saúde do seu time.
Montes Claros acaba de receber o mais novo centro cirúrgico especializado em transplante de córnea. É a Clínica Oftalmológica Luciano Nasser. Nossos serviços agora são 24 horas. 38 9 84 19 53 91. Voltando aí do break, vamos continuar esse cafezinho gostoso, esse bate-papo, essa prosa do Saúde, Prosa e Café, hoje com essa presença ilustre, viu, Vanessa Freitas. Vanessa, vamos continuar? Vamos sim. É tanta coisa, tanto conteúdo que a gente pode tirar dessa mulher, meu Deus do céu! Inclusive, ela falou uma coisa que eu achei super interessante, você vai vir depois falar sobre isso. Sobre a questão aí da psicologia sistêmica. Vem sim. Acho bem interessante, importante, né? Vai ser um prazer. E está bem em voga. Mas, então vamos continuar nosso bate-papo. Existe um momento ideal para iniciar esse tipo de processo na empresa? Sempre que nós entendemos que existe alguma falha, que tem excesso, que tem turnover, que temos qualquer dificuldade e não temos resposta, esse é o momento. Tanto para o CEO, quanto para o time, quanto para a empresa de maneira geral. O momento é quando você procura e não tem resposta. E hoje, na década que vivemos, fala-se tanto do CEO, né? Sim, muito, né? Acho que todo mundo achou uma maneira prática, né? Para tratar os gestores, para tratar os responsáveis, diretores e donos de empresa. E ficou elegante esse CEO. Ficou sim. Ô, Vanessa, como a liderança da empresa precisa também, né, estar participando ativamente desse processo aí? Sim, quando nós pensamos em desenvolvimento de liderança, nós precisamos estar alinhados com a cultura da empresa. O líder, quando entra numa instituição, ele precisa identificar a cultura da empresa para que ele consiga disseminar, né, todos esses padrões, porque são esses padrões que vão regir o comportamento, o desempenho e a entrega desse serviço. Pois é. E agora a perguntinha básica. Consultoria e mentoria podem ajudar na retenção de talentos? Muito. Tanto na retenção de talentos, quanto na redução de turnover. E como que a gente vai medir esses resultados práticos dessas ações? Geralmente, quando se compra um trabalho organizacional, essa consultoria, nós temos a pesquisa de clima na entrada do contrato e na saída do contrato. É aí que nós conseguimos, porque quando nós pensamos em material humano e desenvolvimento, ele é gradativo e ele é pontual. Então, cada ser humano ali dentro tem um desenvolver diferente e tem o desenvolver do time, do grupo. Para conseguirmos mensurar isso a partir da pesquisa de clima, que geralmente dá um resultado bacana e com exatidão. Né? Em quanto tempo esse efeito, né, ele aparece? Uma média de 6 meses, a partir de uma consultoria bem feita e uma estratégia de treinamentos aí. Em 6 meses, uma empresa de médio porte consegue resultados. Uma empresa menor pode ser bem antes, uma empresa maior pode levar um pouco mais de tempo por conta da quantidade de pessoas a serem trabalhadas. Então, por exemplo, os setores da empresa que costumam ter mais resistência, independe do tamanho da empresa? Sim. Ou existe um perfil específico dessa resistência? Não. O que define esse tempo a partir da pesquisa que a gente faz, né, do mapeamento de perfil profissional, que vai determinar quais são as pessoas que estão nos setores compatíveis com o perfil de trabalho delas. Porque existe um erro muito comum nas empresas hoje, porque a gente está com uma dificuldade muito grande na contratação, né? Poucas pessoas habilitadas para determinadas funções e cargos, e aí nós não pegamos no mercado o que tem de melhor ou alguém que seja capacitado, e sim os candidatos que nos aparecem, ainda que precisem ser desenvolvidos. E aí, quando nós não temos uma análise de contratação muito assertiva, acontece que alguns funcionários se mostram desmotivados, desinteressados ou pouco produtivos, não porque não são bons funcionários, mas porque estão no setor ou na função errada, trocada, incompatível.
e isso tem uma queda na produtividade, né? Tanto na carreira do colaborador, quanto no resultado que a empresa busca. Então, esse tempo, ele é determinado a partir dessa consultoria, que é uma análise, né, de todos os processos da empresa, da cultura da empresa, de como essa empresa se vê, de quais são os objetivos da empresa, do que ela entrega, o que ela se propõe a entregar e com que qualidade, em que tempo. Tudo isso define o processo e o tempo de resultado desse processo. Vanessa, a nível de Montes Claros, norte de Minas, qual profissão hoje você vê que é mais difícil estar captando para estar colocando nas grandes empresas? É muito difícil responder essa pergunta. Sim, existem setores mais resistentes, né, a adaptações, a mudanças, a transformações, mas como são empresas de segmentos específicos e diversos, seria muito difícil. Mas eu conseguiria dizer para você que a equipe, os times de liderança, de gestão, eles são os que têm mais resistência ao serviço, porque traz uma insegurança de questionamento de um profissional que já está ali na empresa há tanto tempo e aí chega alguém para fazer consultoria, né? Vai me analisar, eu estou acostumada a analisar. Então, a liderança sempre tem uma resistência que é só inicial a essa consultoria, a essa mentoria e os treinamentos. Porque a partir do desenvolvimento e a partir do entendimento do que é esse trabalho, a liderança geralmente adere e trabalha em conjunto e aprende junto e desenvolve e começa a ficar feliz com os resultados. Existem profissionais que estão em decadência, entre aspas, assim, sem espaço, e outros locais, empresas que precisam de um profissional que você citou, né, no feedback sobre o garçom. Sim. Você poderia contar para a gente por que essa falta desse profissional? Sim, é porque nós temos poucos cursos profissionalizantes e geralmente as pessoas hoje têm uma dificuldade de adesão ao estudo, à busca de conhecimento ou até mesmo ao investimento muito grande, né? Então, quando nós pensamos que nós não temos tantos projetos sociais profissionalizantes e que quando a pessoa, o profissional está desempregado, para fazer um investimento em conhecimento fica mais difícil, eu acho que essa dinâmica é um dificultador no mercado. Nossa, muita coisa interessante, viu? Você tem tanto conteúdo que eu vou te contar. Vai ter que ter muito café para a gente poder desenvolver a saúde, a prosa aqui. Vamos tomar todos. Por hora, eu quero finalizar fazendo uma seguinte pergunta: como manter os resultados a longo prazo após o fim do processo da consultoria ou mentoria? Sim, esse processo, para ter resultado contínuo, constante, é preciso não se perder da cultura empresarial, né? Toda empresa precisa desenvolver o seu código de ética, porque é o código de ética que normatiza todo o comportamento ali dentro daquela instituição. E se tem uma palavra que eu gostaria de deixar assim, é a palavra que representa a Vanessa nas organizações, é o engajamento, é o pertencimento. Quando o colaborador ele se sente pertencente dentro de uma instituição, ele se sente parte daquilo, ele cuida de todos os detalhes, tanto da entrega de serviço, quanto de todos os equipamentos ali dentro, de todo o investimento, como se fosse dele. E quando ele entende que aquele sonho de quem criou aquela empresa, ele também faz parte daquilo, ele desenvolve uma lealdade que começa a ser altamente produtivo e leva aos resultados que todo gestor, todo diretor de empresa busca. Então, a gente pode dizer que veste a camisa de verdade. É o pertencimento. Foi um prazer. Espero tê-la mais vezes para estar abrilhantando o Saúde, Prosa e Café e tenha aí sucesso cada vez mais no seu trabalho, né? Você que é uma psicóloga que desenvolve de tantos viés ali da psicologia. Sim, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço dividir um pouquinho de conhecimento. Estarei sempre à disposição, é sempre um prazer. E você de casa, espero que tenha gostado. Foi um bate-papo gostoso, uma prosa boa. Semana que vem tem muito, mas muito mais para você.
Obrigada.